sobre capivara. Capivara? É. Você já viu caçador de capivara? Como é que eles caçam? Eles caçam de noite. Sabe por que que o pessoal caça de noite? Eles acendem um farol, uma luz, uma lanterna. Na hora que o animal aparece lá no escuro, eles acendem uma lanterna bem no olho dele. Aí o que que acontece com o animal? Alguém sabe? Conhece? Caça, o animal ele paralisa, ele fica parado por causa do reflexo da luz, né? E aí é fácil do caçador matar. Irmão, sabe o que que paralisa a gente? Igual essa luz paralisa, né, o animal? O que paralisa a gente, irmão, é a ansiedade. É sobre ela que nós vamos falar hoje. De acordo com a Anvisa, o órgão que cuida dos medicamentos no Brasil, o irmão sabe qual é o remédio mais consumido no Brasil e no mundo? É um remédio que tem a substância clonazepam. Clonazepam. Um dos remédios é conhecido como Rivotril. Você toma Rivotril, irmão? Bom, pelo sorriso de alguns aqui, acho que alguns aqui tomam Rivotril, né? Irmãos, infelizmente é uma necessidade que muitos têm. A ansiedade, ela se transformou em doença. E quando ela se transforma em doença, não adianta ler um texto da Bíblia, não resolve, irmão. Quando a ansiedade se transforma em doença, somente duas coisas podem ajudar: médico e remédio. Só que tem um problema, irmão. Muitos irmãos e pessoas do mundo têm resistência a procurar ajuda médica. Tanto para ansiedade quanto para depressão. Por falar nisso, você sabia que ansiedade e depressão são totalmente diferentes uma da outra? Ansiedade é diferente de depressão. A pessoa com depressão, ela quer morrer. A pessoa com ansiedade, ela tem medo de morrer. Tem pavor de morrer. Essa é a grande diferença. A ansiedade tem medo. A pessoa com depressão, ela já pensa em tirar a própria vida. Hoje, nós não vamos falar das doenças depressão e ansiedade. Mas é bom a gente passar para os irmãos uma palavra de orientação importante. Isso acontece muitas vezes comigo. Às vezes eu percebo que algum irmão tem uma doença, a ansiedade doença, ou depressão, aí eu aconselho o irmão a procurar um médico. Aí quando eu falo o nome do médico, psicólogo ou um psiquiatra, sabe o que muitos irmãos falam para mim? Não, irmão, eu não estou louco. Não, eu não estou louco. E alguns falam assim, não, irmão, eu não quero ficar tendo que tomar remédio. Mas, irmão, não é isso que Jesus ensinou a gente. Vamos perguntar para Jesus, se você estiver doente, com depressão ou com ansiedade, vamos perguntar para Jesus se você tem que tomar remédio e se você tem que procurar o médico. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 5. Lucas, capítulo 5, versículo 31. O irmão sabe que a gente tem que obedecer os conselhos de Jesus, né? Se as pessoas do mundo não querem procurar médico e nem remédio, é problema deles. Mas nós, como testemunho de Jeová, temos que seguir a orientação de Jesus. E ele disse aqui no 31, em resposta, Jesus lhes disse, os que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Jesus não mandou você ir para casa orar. Mandou orar, irmão? Não. Quem está doente não adianta ler texto da Bíblia, porque não vai curar a doença. Quem está doente precisa procurar o médico e tem que tomar remédio. Tem que tomar remédio. Não só Jesus foi a autoridade em falar que você tem que procurar o médico e tem que tomar remédio. Você viu quem é que Jesus usou para escrever isso?
O irmão percebeu quem foi que Jesus usou para escrever isso? Foi Lucas. E o irmão sabe qual é a profissão de Lucas? O irmão sabe qual era a profissão de Lucas? Lucas era um médico. Olha que coisa interessante. Jesus usou um médico para escrever essa receita para você. Então, irmão, por favor, se você estiver diagnosticado com a doença, você perceber que a sua ansiedade não é curada por ler textos da Bíblia, então você precisa procurar um médico. Agora, por que muitos têm medo de procurar um psicólogo ou um psiquiatra? Esses médicos, irmãos, no passado, eles não entendiam de depressão e ansiedade, bipolaridade, síndrome do pânico, esquizofrenia, paranoica, eles não entendiam disso. Então, eles tratavam só o fim da doença. A doença começa com coisa leve, né? Uma leve depressão, uma leve ansiedade. Não é tratada, não toma remédio, vai chegar no último estágio, que é a loucura. No passado, os médicos só tratavam do último estágio, quando a pessoa já estava louca, né? Aí, esses médicos ficou conhecido como o quê? Ficou conhecido como médico de louco, mas eles não são médicos de louco, irmão. Eles são médicos para não deixar a gente chegar na loucura, né? E a pior loucura que tem é tirar a própria vida. Então, se você perceber que tem a doença depressão e a doença ansiedade, procure os médicos, tome remédio. Os médicos e os remédios não vão curar a doença, mas vão controlar. Eu, por exemplo, tenho que tomar 25 remédios por dia e mais 2 injeções na barriga por dia. É gostoso? É bom, irmão? Não, não é. Mas eu tenho que tomar para ter uma vida razoavelmente satisfatória. Então, eu sigo a orientação de Jesus. Eu procurei o médico e tomo os remédios. Ok? Muito bem. Então, falado isso, vamos tratar agora da ansiedade que a gente corrige com a Bíblia. Porque, para você ver a diferença, quando você lê na Bíblia, assim, pare de ficar ansioso. Não fique ansioso. Como é que a Bíblia vai falar isso para uma pessoa que tem a doença? Não tem jeito, né? Então, quando a Bíblia fala para nós, pare de ficar ansioso, irmão, não fique ansioso, a Bíblia está falando da ansiedade que não é patológica, ou a ansiedade que não é doença. É dessa que nós vamos falar, que é a ansiedade comum aos seres humanos. Que se você seguir a orientação da Bíblia, você não vai deixar essa ansiedade se transformar até numa doença. A ansiedade, irmãos, ela está então ligada ao medo. E esse medo é tão forte que, segundo um livro de medicina, pode afetar a sua vida fisicamente, desenvolvendo doenças psicossomáticas, como alterar até o seu eletrocardiograma, pressão arterial, aumentar glóbulos brancos na corrente sanguínea. Então, o assunto é sério. Então, o que eu preciso entender? Eu preciso entender que tanto a depressão quanto a ansiedade, o local onde ela fica, onde ela desenvolve é aqui, é a mente. Então, o problema está na nossa mente. A nossa mente, irmão, ela é composta de neurônios. Os neurônios são uma coisa que Jeová criou, e eles têm várias perninhas, né? Uma cabeça e várias pernas. Só que essas pernas não encostam uma na outra. Elas são separadas. Aqui no meio tem líquido, tem substância química. Aqui no neurônio vem energia elétrica. Mas só que a energia elétrica em forma de informação tem que pular de um neurônio para o outro. Só que ele tem que passar aqui pela química. A química é como se aqui tivesse vários barquinhos, que a coisa eletrônica entra no barquinho, atravessa e vai para o outro neurônio. Isso forma o pensamento. Quem tem depressão e ansiedade não tem esses barquinhos. Falta barquinho. E aí, então, dá choque elétrico, dá problema, né? A pessoa não consegue pensar direito. Então, tem que tomar o remédio. O médico dá o remédio para fazer esses barquinhos atravessarem. Então, irmãos, a ansiedade está aí no pensamento. E nós precisamos aprender a controlar o nosso pensamento.
Aí você talvez fale assim, falar é fácil, irmão. É verdade, falar é fácil. Mas a Bíblia nos orienta, nós podemos realmente controlar esse tipo de ansiedade, a ansiedade comum aos seres humanos. Por exemplo, irmão, a pessoa ansiosa, ela é muito desesperada para poder resolver as coisas, e ela fica muito preocupada. A pessoa ansiosa dá uma topada numa cadeira, o dedo começa a ficar roxo, aí ela já começa a pensar, meu Deus, isso aqui vai ser coisa ruim. Meu Deus do céu, eu acho que eu vou morrer. Acho que isso aqui vai virar uma doença ruim. Meu Deus, o que é que eu faço? E agora? E agora? E agora? Então, o ansioso, ele é campeão do e agora? E agora? O que é que eu faço? Meu Deus, o que é que vai acontecer? O ansioso, irmão, sabe qual é a coisa que o ansioso mais deseja? Sabe qual é o objeto de consumo do ansioso? A coisa que ele mais deseja na vida? A coisa que o ansioso mais deseja na vida, irmão, é ter certeza. O ansioso, ele quer ter certeza. Ele quer ter certeza de que ele não vai ficar doente. Ele quer ter certeza de que não vai perder o emprego. Ele quer ter certeza de que o filho não vai abandonar a verdade. Ele quer ter certeza que o marido não vai abandonar a pessoa. Então, o ansioso fica 24 horas desesperado, correndo atrás de certezas. E essas certezas paralisam ele, porque a ansiedade é ligada ao medo. E o medo, irmão, faz a gente parar de fazer muita coisa, até em sentido espiritual. Você já viu que tem pessoa que está na congregação já há muitos anos, estuda e não batiza? Muitos casos é ansiedade. Sabe o que é? A pessoa não batiza porque ela tem medo de batizar e ser desassociada. Aí ela prefere não batizar. Olha, a ansiedade impede a pessoa de progredir. Você já viu que tem pessoas que não casam? Pode ser a ansiedade. Embora possa ter outros motivos, mas muita gente não casa por medo. Medo de que se casar, e se eu casar e a mulher me abandonar? E se meu casamento não der certo? E se acontecer isso? E se acontecer aquilo? Aí a pessoa, de tanto medo, ela prefere não casar. Já viu que tem pessoas que ela procura resolver a ansiedade no lugar errado? Por exemplo, sabe aonde é que as pessoas têm buscado uma fonte errada para resolver a ansiedade? É nas drogas. E você sabe qual é a droga que a maioria dos ansiosos gostam muito de usar? É a bebida alcoólica. Você já viu o que a pessoa que bebe, o que ela fala? Já viu a frase que a maioria dos que bebem falam? Ele diz o quê? Eu bebo para... Lembra o que a pessoa que bebe fala? Eu bebo para esquecer. Por que a pessoa quer esquecer, irmão? Exatamente por causa da ansiedade. Ela quer parar de pensar. A pessoa ansiosa não para de pensar, né? Preocupada com as coisas, né? Então ele bebe bebida alcoólica. Quando a cabeça está cheia de álcool, ele para de pensar. Pronto, resolveu a ansiedade. Mas e depois que passou o efeito do álcool? A ansiedade que ele tinha antes aumenta muito mais. Então, a bebida alcoólica, a droga, não vai resolver a ansiedade. Já tem outros que descobriu que vai resolver a ansiedade tendo muito dinheiro. A pessoa fala assim, se eu tivesse muito dinheiro, eu não ia viver ansioso. Aí teve pessoas que não tinham dinheiro, viviam uma vida tranquila, aí ficou rico de repente, acabou o sossego. Nunca mais teve sossego, irmão. Aumentou muito mais a ansiedade. Tinha que contratar segurança, não podia mais sair em qualquer lugar. Enfim, a vida da pessoa virou um inferno. Então, o dinheiro, irmão, não vai resolver a ansiedade. Já tem outros que diz que descobriu a cura da ansiedade. Sabe como? Eu vou ter muitos filhos, 5, 6 filhos. Que aí, quando eu ficar velhinho, os meus filhos vão cuidar de mim. Aí a pessoa depois fica velhinha e escuta os filhos falar assim, não, fica com ela essa semana. Não, esse mês eu já fiquei com a mãe, agora é a sua vez. Aí fica lá o pai e a mãe sendo jogados de um lado para o outro. Ter muito filho resolve, irmão? Não resolve a ansiedade. Então, irmão Cunha,
O que resolve a ansiedade? Eu vou passar para os irmãos 6 remédios bíblicos, 6 passos. Então, por favor, anote. Anote os 6 passos para você controlar a ansiedade, que não é doença. A doença você controla com médico e remédio. Essa você vai controlar com esses 6 textos bíblicos. Primeiro, vamos ao primeiro. Primeira é Segunda das Crônicas, capítulo 16. Segundo das Crônicas, capítulo 16, o versículo que nós vamos ler apenas a parte A do 9. 16, 9, parte A. Diz assim: pois os olhos de Jeová percorrem toda a terra para mostrar a sua força, a favor daqueles que têm o coração pleno para com ele. Então, esse é o primeiro passo. Busque alívio na direção certa. E onde é a direção certa? Jeová. Irmão, segundo esse texto, deixa Jeová mostrar o seu poder a seu favor. Deixa Jeová, confie em Jeová. Mas aí você pode falar para mim, mas irmão Cunha, mas o que eu faço com o que eu sinto? Né? O que eu faço com o que eu sinto? Irmão, por favor,